Queridos amigos do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, sejam todos bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Nesta primeira temporada estamos estudando o livro Cartas de uma Morta, o segundo livro psicografado por Chico Xavier. E Maria João de Deus, no capítulo anterior, no programa anterior, melhor dizendo, nos falou um pouquinho sobre a importância do pensamento, o entendimento de quando ela saiu da região em que ela estava espiritual e teve a oportunidade de vir para a crosta. Ela foi mostrando com alguns detalhes, conforme ela teve autorização para nos mencionar, ela deu para todos nós o entendimento de que o nosso conhecimento ainda é muito limitado perto das grandes verdades espirituais que nós temos. E hoje nós iremos dar continuidade nesta sequência do seu pensamento. Como dissemos há pouco, nós vamos hoje continuar vendo Maria João de Deus, este espírito que eu aprendi a ter um carinho enorme pelo trabalho de esclarecimento que deu para nós os espíritas. Quantas informações que nós não vemos aqui, que não encontramos em lugar algum mais. Maria João de Deus foi um espírito que quando passou pela Terra não teve a oportunidade de ter grandes estudos, mãe de 9 filhos, desencarnou prematuramente, mas por este livro ela mostra o grande coração que ela possuía e o padrão evolutivo que ela mantinha, ao ponto de quando desencarnou já recebeu a assistência, a ajuda e o esclarecimento. Hoje nós vamos iniciar o programa com o seguinte capítulo, a única possibilidade de influência dos 3 passados sobre os encarnados, quando ela nos narra. Ninguém me viu, apesar de me sentir bem viva junto de todos. Então, solicitei da entidade amiga que me acompanhava uma explicação para aquela situação embaraçosa, dizendo-lhe da inutilidade de nosso regresso ao ambiente dos encarnados, pois não se apercebiam da nossa presença. Então, antes de efetuarmos a continuidade do capítulo, eu gostaria apenas de relembrar que os espíritos muitas vezes estão na nossa casa, estão conosco no trabalho, estão na sociedade do modo geral, na rua, nas lojas, em todos os locais, e na maioria das vezes nós não os vemos, nós não os sentimos. Muitos não sabem que desencarnaram. O Chico dizia que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Por quê? Porque a realidade deles é tão parecida com a nossa que eles acreditam estarem vivos, que eles acreditam estarem trabalhando, que eles acreditam estarem morando nos seus antigos lares. E aqui nós estamos vendo um espírito lúcido, que é o caso de Maria João de Deus. Teve a oportunidade de visitar a Terra, melhor dizendo, a crosta, e lá ela teve a oportunidade de visitar o seu antigo lar. Ver os seus filhos, ver a casa que ela tinha até então, só que quando ela chegou lá, naturalmente ninguém a viu, ninguém possuía a mediunidade da clarividência, da vidência ou da dupla vista. Portanto, ela os via, mas eles não via a sua mãe, não a via naquele momento. Então nós estamos vendo como é complexo a vida aqui na Terra em relação a uma dimensão para com a outra. Não é uma conta tão exata e nós vemos aqui ela dizer a dificuldade de manter este intercâmbio de uma dimensão para com a outra. Ela encerra este capítulo nos dizendo: disse-me então que os 3 passados não tinham o direito de influenciar a iniciativa dos entes que haviam deixado no mundo, aos quais os sofrimentos e os trabalhos eram peculiares, acrescentando que poderíamos agir apenas no domínio da inspiração, atuando indiretamente, a fim de se desviarem das resoluções insufladas por espíritos malfazejos que,
infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Então, o que o amigo espiritual deixou bem claro para ela? Que mesmo ela sendo mãe, mesmo ela ter sido esposa, ela não poderia interferir no caminho que os seus filhos, que a sua família, que os seus entes amados, que os seus amigos estavam tomando. O máximo que ela tinha direito de fazer era inspirá-los ao caminho do bem, ao caminho da concórdia, que geralmente esta inspiração era quebrada. Era quebrada pelo quê? Pelo que ela diz aqui no final. Porque as irradiações do homem ainda estão na ambição, ainda está no egoísmo e ainda está na maldade. Então, quantas são as vezes que entes amados chegam até nós querendo mostrar uma outra realidade, inspirando-nos, convidando-nos ao bem, convidando-nos à transformação, convidando-nos à reformulação, e quantas não são as vezes que não damos ouvidos, que não damos a mínima, que imaginamos não ser conosco. Então, a ambição desmedida, nós devemos sim ter a ambição de ter uma casa melhor, uma vida mais cômoda, temos, mas esta ambição não pode chegar a prejudicar o nosso semelhante, não pode falar mais alto do que o homem de bem. Nós vemos a maldade em grande escala, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, pessoas pensando apenas em si, jogando umas contra as outras. É fofoca, é maledicência, quando não se tem o que falar do outro, se inventa, se cria e gera um mal-estar em família, e gera um mal-estar dentro de um centro espírita, dentro de uma empresa, dentre os amigos, desnecessariamente. Então nós estamos vendo aqui que ainda a bondade, a aspiração para o bem, nós todos somos envolvidos diariamente. Mas poucas são as vezes que nós verdadeiramente ouvimos o lado do bem, damos importância para o bem, compreendemos o bem, não porque não queremos, mas porque as viciações que ao longo de encarnações sucessivas nós fomos enfronhando o nosso ser, faz com que hoje nós tenhamos dificuldades de tirarmos aqueles pensamentos contraditórios para possuirmos pensamentos nobres, pensamentos elevados, pensamentos que não corrompem-se com a inveja, com a intriga, com a ambição, com a vontade de querer ter o que o outro tem, de ter a vida que o outro tem, de ter o casamento que o outro tem. Nós devemos estar felizes com o que nós possuímos. Perante o outro pode ser pouco, mas perante nós é muito. Perante muitos, o que nós temos pode não ser nada, mas com certeza perante muitos o que temos é muito. Então a vida vai do ângulo que se olha, a vida vai do olhar que nós damos para ela. Se eu não encará-la do modo que ela o é, eu vou sempre ter o que reclamar, o que lamentar, o que queixar. Então aqui ela mostra algo muito importante, que os espíritos podem nos influenciar no campo da inspiração, mas jamais tomando decisões por nós, jamais convidando-nos a isto ou aquilo. Agora, no capítulo seguinte, lembranças e lágrimas, e ela nos fala: aconselhou, todavia, que me dirigisse com insistência a todos vós, como se estivéssemos em animada palestra, o que fiz empregando todo o meu potencial de energia psíquica. Com os meus esforços, porém, somente consegui que vos lembrasse ardentemente da minha pessoa. Falastes da saudade que a minha ausência produzia em vossos corações, da antiga convivência dos pequeninos episódios domésticos, que vos recordáveis com precisão maravilhosa em suas mínimas particularidades, e francamente chorei,
sensibilizada em vos ouvir. Então, como ela tinha a oportunidade apenas de influenciá-los pela intuição, ela, com seu poder psíquico, ela gerou nos seus filhos tão amados aquelas recordações do que passaram quando ela ainda estava encarnada. Então, eles estavam, a família, reunida, em conversação, e a temática daquelas conversas eram as recordações envolvendo episódios que passaram quando a mãe estava viva. O carinho da mãe, a mãe ensinando eles a fazer a prece, a mãe sempre com uma palavra carinhosa, prudente, equilibrada, uma mulher muito simples, mas de grandes valores morais. Então, quando eles foram lembrando, isso emocionou tanto os filhos, é evidente, saudosos da mãe, a mãe, esta figura sublimada, esta figura abençoada que Deus nos concede. Mas a mãe também se emocionou, porque não é fácil. Você imagina, você que é mãe, você que é pai, que está me assistindo neste momento, imagina você deixar seu filho, não porque você quer, mas porque chegou a hora de você regressar ao mundo espiritual. 9 filhos. Filhos em tenra idade, filhos que precisavam do apoio, da ajuda, da colaboração, do amor da mãe. E ela, momentaneamente, teve que ter esse desligamento, e os filhos também, por imperativos da necessidade do regresso dela à pátria espiritual. Então nós imaginamos que realmente não é fácil. Por isso que muitos espíritos, quando chegam do outro lado, não compreendem que desencarnaram. Até para desencarnar nós temos que ter uma preparação. Não é se eu desencarnei, eu sei que desencarnei, eu morri, eu sei que eu morri, agora eu sou um espírito e faço o que eu quero e vou para onde eu quero. Não. Nós temos que entender o mecanismo da vida. Tem coisas que podemos, como naturalmente tem coisas que não podemos. Continua Maria João de Deus. As vossas carinhosas lembranças me comoveram e me fizeram grande bem as boas palavras que pronunciastes a meu respeito, ditadas por pensamentos elevados, filhos da afetividade que nos unia. Minha consciência sentiu-se mergulhada num ambiente de serenidade e de paz, e eu me lembrei das lágrimas que derramaram nas noites longas de graves preocupações morais, das dificuldades que atravessara na existência, dos obstáculos vencidos com as minhas constantes preces, para que o nosso lar fosse um ninho de carinhosa paz, para que a pobreza material não prejudicasse a luz do amor, a sublime riqueza dos humildes. Eu não podia, contudo, imergir-me nesse pélago de lembranças. Era necessário preocupar-me com as modalidades da minha nova vida, e foi nessa disposição de espírito que procurei me afastar daqueles poucos minutos de convívio espiritual convosco. Olha que interessante, eu reitero o que eu tive a oportunidade de falar no programa passado. Às vezes nós imaginamos que saudade só temos nós que estamos encarnados, mas aqueles que regressam também têm saudade, também têm vontade de querer estar conosco, só que aqui ela nos dá uma verdadeira aula. Ela não ficou no canto chorando, meu Senhor, eu deixei 9 filhos, eu deixei um marido, eu deixei uma casa, eu deixei irmãos, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Não, porque isso nada iria adiantar. Às vezes nós paramos a nossa vida pela perda de um ente querido. Eu não estou querendo dizer aqui que é para quando um familiar morrer nós fazermos festa, nós fazermos churrasco, nós acendermos fogos de artifícios, não. Mas nós vemos que muitas pessoas, quando desencarnam um familiar, a pessoa morre junto com o familiar. E tem filhos que precisam de você bem, tem companheiros que precisam de você bem, tem pessoas que precisam de você bem. E às vezes você não está bem
pelas lembranças que te consomem, pelas lembranças que te machucam. Então Maria João de Deus falou: hoje eu sei do meu compromisso comigo. Eu vou ajudar minha família sempre, mas eu não posso parar no tempo e no espaço. A vida continua para mim e para eles. Eu tenho que continuar, como eles também têm que continuar. Esse é um convite a você que está me assistindo, que muitas vezes perdeu um familiar, que muitas vezes perdeu um ente querido. Eu reitero uma vez mais, não é aqui para fazermos festas, para ficarmos alegres, não. Mas também não podemos deixar com que o desânimo, não podemos deixar com que o pessimismo, a vida segue, a vida continua e é necessário que estejamos bem para prosseguirmos vencendo aos obstáculos naturais que vêm ao nosso encontro. É vencer as oportunidades, é vencer, é superar os obstáculos que chegam até nós. Por isso que no capítulo de hoje nós estamos vendo um pouco mais ela mostrar para todos nós que espíritos também têm sentimentos, que espíritos também sentem falta, que espíritos também gostariam de estar com o outro, mas que tudo pautado no bom senso. Nem tudo nós podemos no agora, mas ela falou, já que eu não posso estar com eles agora, eu vou trabalhar de muito para que eu possa no amanhã estar novamente com eles. Esta é a visão que nós, os espíritas, devemos ter para com aqueles que já partiram, ou mesmo quando nós partirmos, porque nós estamos aqui de passagem, mais cedo ou mais tarde estaremos no mundo espiritual. Como é que será a nossa postura do outro lado da vida? Nós estaremos preparados, nós estaremos prontos para lidarmos com a separação momentânea, não definitiva, separação momentânea, porque a morte nada mais é do que o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo, nada mais do que isto. O que nós estamos esperando? O que nós estamos querendo? Então nós já devemos nos preparar desde já para esta ausência que nós todos teremos. A única certeza que nós temos na vida é que mais cedo ou que mais tarde nós regressaremos para a pátria espiritual. Lá estaremos diante das nossas conquistas espirituais, das nossas conquistas morais, conquistas estas que eu não posso passar para o outro, que eu posso apenas possuí-la e incentivar nos outros a caminhar pelo mesmo caminho que eu segui. Porém, o caminho é pessoal, o caminho e o convite é intransferível, é fazer a nossa parte, não deixando com que as lamentações, as reclamações, as dificuldades naturais falem mais alto. Então é esse o convite que a espiritualidade nos fez para estudarmos o livro Cartas de uma Morta, como sendo a primeira temporada do programa Opinião Espírita. Mostrar para todos nós o desencarne de uma companheira, a chegada dela no mundo espiritual, o acolhimento, a oportunidade de planetas que ela teve a dádiva de visitar, que nós possamos entender que agora chegou o nosso momento. Ela fez a parte dela e agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, tendo em Jesus o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre por excelência, o nosso amigo que está pronto a nos ajudar em todos os momentos. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Opinião Espírita pelo canal do YouTube. Relembramos que o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento é muito importante para nós. Você ainda não se inscreveu no canal? Então se inscreva, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Eu relembro que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, eu realizo pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Todos os domingos eu realizo, junto com a minha família, o Evangelho no Lar, num vídeo ao vivo pela minha linha do tempo. E você é o meu convidado a, neste domingo, às 18 horas, horário de Brasília, fazer o Evangelho comigo. Que Jesus abençoe a nossa semana, dando-nos muita paz, muito amor, muita luz. Eu espero todos semana que vem para darmos continuidade em mais um programa Opinião Espírita. Um beijo em seu coração.